Voltamos para mais um bloco do programa Polêmica. Para você que quiser enviar dicas, críticas e elogios ao programa, programapolêmica@gmail.com. Estamos aqui com o senador da República, Lindenberg Farias. Lindenberg, no final do bloco passado, você fez a colocação da CPI. E imediatamente você fez a referência de uma CPI que poderia também surgir sobre a questão de São Paulo. Nós sabemos que o conceito de CPI, se a gente for olhar para o lado romântico, a CPI ela serve até para uma questão de ética, né? Você abrir uma CPI com fato determinado, investigar, mostrar à sociedade que realmente acontece ou não alguma coisa. Mas quando há o discurso de oposição em situação, faz aqui, por que você não faz lá? Faz aqui, por que você não faz lá? Não fica parecendo que é apenas um jogo de pressão, mas o importante realmente que era analisar se existe ou não fatos ilegais, não fica um pouco vazio? Mas hoje está tudo contaminado pela política eleitoral, viu, Cláudio? Na verdade, esse jogo aqui é o jogo da disputa eleitoral. A oposição quer desgastar a Dilma. E a Dilma e nós, o PT lá, vão dizer, olha, não vamos deixar vocês nos acuarem assim. Hoje está tudo contaminado. É a disputa da eleição que está por trás desse debate todo aí. Mas uma CPI, a partir do princípio que não há nada ilegal, não seria até um levante maior para a própria pesquisa eleitoral? Mas então, dela? veja bem, hoje está tendo apuração do Ministério Público, da Polícia Federal, tudo bem, vai ter CPI. Agora, na CPI hoje, o PSDB e a oposição quer desgastar a Dilma. E, por outro lado, está vendo um troco. É esse o jogo que está acontecendo. Então, eu, sinceramente, quando vejo período pré-eleitoral, eu não acho a CPI um grande instrumento, porque vira isso mesmo. É guerra política mesmo, não adianta dizer que não é. Aqui ninguém é ingênuo nesse país. Né? Então eu acho que o ambiente está muito contaminado. Eu ainda acredito muito na presidenta Dilma. Vai ser uma eleição dura, essa é uma eleição que vai ter segundo turno, mas eu acredito ainda muito na força da presidenta Dilma, porque foram muitas realizações nesses 11 anos. 40 milhões de brasileiros ascenderam a classe média. Eu sou paraibano, dá para ver pelo meu sotaque que eu sou nordestino, mas todo final do ano eu vou para Paraíba e eu fico impressionado, você veja, antigamente o trabalhador não andava de avião, né? Você veja hoje a situação... O trabalhador hoje espera o avião. Não, pois é, os aeroportos estão essa loucura toda, mas houve uma mudança social muito forte no país. 28 milhões de brasileiros saíram da miséria absoluta. Eu espero que isso seja levado em conta. Eu acho que na hora H as pessoas vão ver, olha, é melhor buscar por mudanças aqui, que tem um compromisso com os trabalhadores, em quem a gente já confia, do que arriscar por um caminho novo que possa ser um caminho do retrocesso. Eu acho que isso vai pesar. Agora, eu acho o seguinte, tem uma nova pauta que está sendo imposta pelas manifestações lá atrás ao país, que é a pauta seguinte, o Brasil tem que avançar. Você sabe que no governo do João Goulart, quando houve o golpe militar, o João Goulart tentou levantar a bandeira das reformas de base. Eu diria que a pauta nova do país são as reformas de base do século XXI. O que é que o povo precisa agora? Reforma a saúde tem que melhorar. A saúde não está funcionando no nosso país. Não está funcionando no Rio de Janeiro. A educação, a gente precisa dar um salto, porque hoje não dá para um estudante do ensino médio estar em sala de aula como se fosse um período antes da internet. Eu já estou com 44 anos, era o professor lá falando da tabela periódica. Hoje não pode ser assim. Você tem que ter um ambiente na escola diferente, onde você aprenda a pesquisar, onde você use as tecnologias. Hoje, quando você entra em sala de aula, o professor diz logo, desliga os celulares, desliga o iPad, não é para desligar. Aquilo é fonte de pesquisa. Então tem que fazer reforma na educação, na mobilidade urbana. Então eu diria que tem uma nova pauta e eu acho que não tem um partido, não tem um projeto no país que possa defender com mais propriedade essa nova agenda da reforma de base do século XXI do que o programa que foi liderado pelo presidente Lula, do que o projeto que foi liderado pelo presidente Lula. Senador, o senhor colocou essa questão da educação e é muito bom falar nisso várias vezes e reforçar isso. A questão de enquadrarmos os nossos estudantes. Eu sou professor universitário há 13 anos e vejo como há uma necessidade de você incluir coisas novas. Mas nós estamos num país que a gente não tem, às vezes, as questões essenciais. Como dar, por exemplo, um iPad a quem ainda não comeu? Como dar um iPad para aquela professora que sai da sala para fazer xixi no mato, como a gente viu várias reportagens.
reformar, melhorar é importante, mas como manter o que é bom nos próximos governos? Será que não há uma necessidade do reconhecimento de um gestor para com o outro, das coisas boas que surgem? Porque ninguém é totalmente ruim. Claro, mas eu concordo com isso. Ninguém tem que dizer que está tudo ruim, mas na educação nós estamos muito atrasados. A política do atual governo de educação foi colocar ar-condicionado em sala de aula. Isso é muito pouco. Nós precisamos de uma grande reforma na educação. Né? E hoje nós temos no Rio de Janeiro, por exemplo, dados do Rio de Janeiro, 80% dos jovens estão conectados à internet e às redes sociais. 80% dos jovens mais pobres, na comunidade mais pobre, da favela mais pobre da cidade do Rio de Janeiro, está conectado. Agora, os governos estão atrasados. Hoje, se eu pego aqui o meu celular, você tem aplicativo para tudo. Você localiza aqui na região onde estão os táxis da região. Agora eu pergunto, por que o governo não podemos ter aplicativos que a gente descubra se tem médico no posto de saúde, se tem remédio, onde estão as ambulâncias? É como se o governo estivesse no século XIX e a sociedade no século XXI. Você acha que a sociedade também não tem responsabilidade, não? Da falta de vontade de ler, da falta de vontade de frequentar as escolas? Tem, mas os governos são muito piores, porque os governos são atrasados. E hoje qual é a lógica que funciona? É como se o governo fosse uma aberração, ele tivesse 3 bocas, ele falasse muito. O governo não escuta, não olha os problemas, não dialoga com a população e está atrasado. Está muito atrasado. Você pega seu celular aqui, se você quiser ir para a China, você localiza, vê o preço da passagem, você marca a reserva, porque a gente não pode fazer isso no governo. Então é um governo que eu diria, e na área da educação principalmente, nós temos que olhar para o futuro. Eu quero fazer um governo, se tudo der certo na minha pré-campanha e na minha campanha, Cláudio, completamente diferente. Eu acho que a gente tem que fazer a descentralização. O que é que eu estou propondo? Montar governo regional. Dividir o estado do Rio de Janeiro. Por setores. Não precisa criar secretaria mais nenhuma, mas você dividir o estado do Rio de Janeiro. Região Norte Fluminense, Noroeste Fluminense, região dos Lagos, Baixada Fluminense. Hoje é uma concentração... E Norte Fluminense, né? Eu já falei do Norte, o Norte é o primeiro. Eu falei Norte, Noroeste, região dos Lagos, Baixada, dividir em todas as regiões do estado. A partir daí temos um orçamento por cada região. Porque isso para combater é um problema hoje, que concentram muito os investimentos do Rio de Janeiro na Zona Sul e na Barra. Não é nem toda a cidade do Rio de Janeiro. Quando eu venho discutir... Tem o do centro econômico todo concentrado? Mas é um equívoco fazer isso. Você tem que distribuir de acordo com o quê? Não, mas como é que vai levar o empresário para o Norte Fluminense, vai levar o empresário para... Mas não é só levar o empresário. Eu dou um exemplo na área de cultura. Os investimentos feitos pelo governo do estado são sempre na Zona Sul e na Barra da Tijuca. Não tem um estímulo à produção cultural do lugar, no interior. Então eu quero que cada secretaria tenha um orçamento no território. E onde é que eu quero fazer algo diferente? Eu quero criar uma coisa que é democracia participativa. O PT lá no começo fazia o orçamento participativo. Só que o orçamento participativo era feito em reuniões presenciais. Agora não, nós estamos com internet, redes sociais. Eu quero, por exemplo, ter um orçamento do Estado territorializado aqui na região norte. Mas eu quero discutir em cada pasta o que vai ser feito. Eu quero colocar as pessoas na ponta para votarem. Hoje essa juventude não está se ligando em política muito por isso. Ninguém aceita eleger um governador e o governador decide tudo, vou fazer isso e aquilo. Não. Você tem que perguntar. Quero perguntar aqui, qual vai ser a prioridade? Isso não é utopia, não, senador? Não, isso é possível de fazer. Isso é possível de fazer. E é o único jeito de um governo ter força. O Brizola, no passado aqui do estado do Rio de Janeiro, fazia muita coisa de as reuniões setoriais, as reuniões nas regiões. Você mobilizava o povo. Você acredita que o povo, através dessa participação, ele pode mudar a decisão de um governo? Eu acho que sim, porque hoje, para mim, há uma grande crise na democracia brasileira e no mundo. Principalmente a partir dessa revolução da internet. Essa juventude, 18, 19 anos, o pessoal vive num outro mundo, com interatividade o tempo inteiro. Eles não aceitam ter uma decisão imposta de cima para baixo. A coisa tem que ser construída coletivamente. Está faltando isso. Lá no Rio de Janeiro nós tivemos um exemplo. O governador Sérgio Cabral, na Rocinha, disse, olha, nós vamos fazer uma obra aqui que é o teleférico da Rocinha. O povo saiu passeado, o povo da Rocinha dizendo o seguinte, olha, nós não queremos teleférico. A gente quer saneamento básico. Eleição de prioridade, né? Prioridades. Mas aí, senador, olha só.
falamos de prioridade, mas, por exemplo, uma pessoa que mora na comunidade carente do Rio quer casar, é o traficante que faz o casamento. O pai tem um derrame, é o traficante que pega o carro e leva para o hospital. Está faltando gás, é o traficante que entrega. Como é que faz com que o Estado volte a frequentar as favelas, inclusive algumas favelas que não deveriam nem existir, são na verdade locais de habitação irregular que o governo, por leniência, deixou virar bairro? O equívoco hoje, qual é o problema que o PP está enfrentando? Não podia haver só ocupação policial. Eu quero entrar no segundo momento, isso que é o quê? Fazer ocupação de políticas públicas, dá para fazer. Escola de horário integral, ensino técnico profissionalizante, atividades culturais. Reconhecendo as favelas como locais legítimos. Como locais que já existem, que estão consolidados. E tem que fazer isso conversando com as pessoas. Tem gente que acha que na favela não existe nada, é um erro. Na favela da Maré tem várias entidades, instituições, projetos sendo feitos. Então o governo tem que chegar e dizer, olha pessoal, o que é que a gente tem que fazer aqui? Quantos jovens não estudam e não trabalham? Porque esse é o problema hoje. Nas favelas do Rio de Janeiro, algo em torno de 35% dos jovens nem estudam e nem trabalham. Viram presas fáceis da criminalidade, do jogo do tráfico. Então a gente tem que fazer políticas dirigidas para esses jovens. Eu acho que está faltando isso, está faltando diálogo, quando está faltando diálogo mesmo. A gente vê cada dia uma passeata, manifestação diferente nesse Rio de Janeiro e está faltando um governo que diga que, olha, vem cá, vamos conversar. Vamos estabelecer canais de diálogo. Essa juventude funciona muito. Sabe um projeto do presidente Lula e do ex-ministro Gilberto Gil? Fantástico, os pontos de cultura. Núcleos culturais espalhados por esse país afora. Você dando uma oportunidade para grupos que estavam surgindo com produções. Então eu acho que é preciso governar esse Estado de outra forma. Eu dou um exemplo a você, a última greve dos professores. Não dá para colocar polícia em cima de professor, porque professor não dá para tratar professor como... O professor tem que ser chamado à mesa. Então eu acho que uma causa grande do desgaste desse atual governo, mais do que o problema na gestão, é a falta da relação. A falta da relação, a falta do diálogo. Eu acho que esse é o momento que precisa muito de um governo de outro tipo. E eu acho que eu vim do movimento estudantil, acho que estou aqui, já falei aqui com 44 anos, estou maduro, mas não perdi um pouco esse pé... A essência, né? Das ruas. Senador, o senhor falou aqui milhões de vezes do Lula e pouco da Dilma. Se hoje você tivesse que escolher para caminhar, para fazer campanha nas ruas se for candidato, vai caminhar com Lula ou com a Dilma? Você como advogado está um excelente jornalista, ele aqui não perde uma. É inevitável essa pergunta. Hoje, você sairia com Lula ou com Dilma? Não, olha, deixa eu te contar, a candidata nossa é a presidenta Dilma, apesar de nós todos... Eu conheço o presidente Lula desde quando eu era muito garoto. É um apaixonado pelo Lula. Eu sou apaixonado mesmo pelo Lula. Porque você só citou projetos praticamente do Lula. Porque ele é o grande líder desse projeto, né? Eu falei da Dilma, mas o grande líder é o presidente Lula. Ele é o que conduziu esse caminho de transformações no país. Agora, a minha relação com o Lula, de fato... Mas a caminhada é com quem hoje? Não, a candidata é a presidenta Dilma. Aí, quando eu falei muito pro Lula, é pela nossa história. Eu conheço o Lula desde quando tinha 18 anos. E o Lula acompanhou toda a minha trajetória de garoto, líder estudantil. Um líder que você aprendeu a gostar, aprendeu a trabalhar na política. E ele agora, ele sabe do potencial nosso aqui no Rio, tem uma relação afetiva. Então eu falo muito do Lula por isso tudo. Só para fechar esse bloco, ele é seu padrinho ou é Dilma que é seu padrinho? Não, a minha relação maior é com o Lula pela minha história. Agora, a nossa candidata a presidente é a presidenta Dilma. Perfeito. Nós estamos aqui com o senador Lindenberg Farias, vamos ao intervalo e já voltamos para o nosso último bloco de A Polêmica.